pena, né? Mas a ciência então, né? Inclusive hoje, né, não esqueci, deixei de Fortaleza, passo no metrô, precisamos do contato aqui, né? Então, o que hoje eu quero passar? Além daqueles comentários como introdução, significado, né? Quem tem aí o livro, a passagem, seria o número a parte histórica das relações da igreja no Brasil com a sociedade. É toda uma parte histórica, né? Com novas realidades, né? No tempo do Império, da República, como é que está aí hoje. Alguém quer se aprofundar nisso, católico, seria muito importante para que especializado, mas colocar bem por dentro a questão da doutrina social da igreja, né? Entender um tema de aula, né? Uma disciplina, né? Que tem o curso de teologia também, né? E há toda uma história, desde né, a época da litúrgica, a questão operária, e assim por diante. Se tem hoje, por exemplo, manifestação a favor, né, ao mesmo tempo contra tudo, né, o sindicato, né, eu vivi a época que surgiram os sindicatos, né, lá no Rio Grande do Sul, nós, a Igreja Católica, fundamos o sindicalismo rural, mas totalmente cristão, né, não essa ideologia que vinha acompanhando, né, luta de classes e tal, para os operários, para os patrões, né? Todo mundo é ladrão, todo mundo é produto, todo mundo é não sei o que e tal, né? A luta de classe animais, né? Então, a Frente Agrária Gaúcha foi uma instituição da Igreja Católica do Rio Grande do Sul para ir ao encontro das necessidades e desafios das regiões rurais, que estavam também se esvaziando, porque estava correndo para a cidade, né? Então, de repente, ficavam só os pais, os velhinhos e os filhos todos indo para a cidade, né? Para estudar e trabalhar, né? Foi uma coisa impressionante. Só conhece quem estava lá, a indústria do calçado, né? É uma região de Rio Sul, no Vale dos Sinos, né? Perto de Porto Alegre, né? Esteio, Sapiranga, tem muito campo bom, aqui é só grande riqueza, lá é fábrica de calçados, né? A maioria feminina e livre da exportação, agora estão vindo de novo até as orelhas, porque o dólar está alto, né? Quando o dólar baixa, se queixa, ganham menos, né? Então todo mundo não tinha mão de obra cheia, né? Para trabalhar nas fábricas de calçados, né? Então esvaziou um pouco. Então se estava inviável pequenas vilas e propriedades rurais, modos mínimos, 5 hectares e tal, que foi a razão da grande desenvolvimento do sul do Brasil, do sul, Santa Catarina, Paraná. Não são as grandes fazendas, são pequenas propriedades, que eram muito bem organizadas e funcionavam. Só que então houve um esvaziamento e a gente então começou a trabalhar, né, na importância de tecnologia, por exemplo, na suinocultura. Aquele sistema lá que está passado, né, que o dia entenderia mais tarde no dia, né, no corpo, né? Então, a gente mandava jovens para a Alemanha, ficar 2 anos lá, morando com famílias e criadores de suinocultura na Alemanha, trazer para lá, né? Então isso foi feito, foi um trabalho da Igreja Católica do Rio Grande do Sul, né? E hoje se recupera, né, de uma forma, os netos daquelas pessoas estão retornando e fazendo pequenas empresas, né? Multiplicando o uso da tecnologia, sistemas de produção, criando pequenas cooperativas de emplatados, por exemplo, né? Tequilas e coisas, porque a terra não dá para plantar soja, para plantar milho, para grandes culturas, né? Mas já que aconteceu, onde eu nasci, por exemplo, hoje temos um proprietário só que comprou todas as terras. Então não tem mais governo. Então é uma coisa assim que a igreja sempre esteve presente, né? E a pessoa humana é a mesma. Então, mas essa parte histórica, eu queria hoje falar do número 9059.
E também fala um pouco do que a Igreja Católica faz nessa área social, né? Vai de novo, né? Às vezes as pessoas católicas não conhecem a ação da igreja no campo social, né? E bastaria a gente lembrar, né, o trabalho da igreja através de colégios, hospitais, da educação, do campo da saúde, né? Em tantos outros campos, né, que ninguém nem no Estado faz e tem tanto pela sociedade, pelos povos do Estado que a igreja católica no Brasil, né, na América Latina em geral, né? Tanto assim que todos esses lados que levantavam sempre ficavam do lado da igreja, né, como aliada, né, porque reconhecendo esse trabalho que ele aumentou isso, né? E saudade de 1959, o serviço das comunidades católicas na sociedade. Então, a igreja tem como missão de serviço à sociedade em favor do bem integral da pessoa humana. Lida, claro, né? Veja o que diz. O poder da igreja, mais baixo vai dizer, é dever e direito dos católicos atuarem e participarem da construção da sociedade. É direito e dever, né? Então, mas qual é a preocupação da igreja? Sempre como diz aqui, em favor do bem integral das pessoas humanas. Não é só para ter emprego, né? Mas é formação humana, formação para a família, né? Condições para que a família possa, o casal possa ter filhos, né? E ter condições para. Então, é a formação integral da pessoa humana. Isso caracteriza o cristianismo, né? E fortemente a igreja está acontecendo desde sempre, né? É a formação integral. Na minha formação, tem muito da área da pedagogia, que no meu tempo, o curso integral, que hoje é pedagogia, psicologia, então várias áreas hoje específicas, né, que faziam parte da licenciatura plena em filosofia. Hoje é diferente, mas então eu tive muitos temas, né, pedagógicos, né, da área da educação, né? Então sempre, né, essa preocupação. O foco católico cristão é formação integral. Não adianta você, né, dar todo o desenvolvimento econômico, financeiro da pessoa, se não der a formação humana, se não der a formação espiritual, se você exclui Deus disso. Nós criamos o que? Monstros humanos, e não pessoas humanas. Então, isso quase ninguém faz, porque os interesses, né, dos cursos são oferecidos para se dar bem naquilo, naquela outra coisa e tal, né, ser um técnico nisso, ser um especialista naquela coisa, entendeu? E se deixa muito de lado, né, a parte da formação da pessoa humana, né? Então, isso é sempre importante. A gente vê isso. Por isso, ela não apoia cegamente qualquer promoção que se faça por aí, onde não é preservado isso, né? Ou ela colabora, que de alguma maneira é um aspecto bom, então ela também, que é bom, né? A igreja faz. Então a mensagem da gente exige o direito e o dever de participar da vida da sociedade. Daí a importância do diálogo cooperativo fraterno. Então a igreja entra em contato, não devemos estranhar isso com qualquer grupo social hoje, né? E sempre, né? A gente não exclui ninguém do diálogo, da conversa, etc., né? Algumas conversas são impraticáveis, são difíceis, né? Porque as pessoas não querem conversar sobre esse ponto de vista, né? Mas a igreja, a doutrina social dizia, né, sobre cada propriedade particular, né, descansa, né, uma responsabilidade social. Então, se o Estado dá a alguém uma área para ele desenvolver a sua firma, a sua coisa, né, tem que ter um retorno social. Né? Isso pode ser feito através de bons, como é que diz, salários, né, que tem condições de vida, isso é básico, né? Mas outras atividades, instituição, escola, cursos e tal, assim, né? Tem muitas formas assim de fazer isso, né? De exigir. Os nossos postos de gasolina, todos eles são concessão do Estado.
em troca de um serviço social. O que eles fazem? Temos aqui em Brasília, testemunha, eu não tenho sempre o mesmo preço, tudo que eu faço ao menos, né? Já que eu não passo toda a Brasília, né? Mas você não encontra, tudo o mesmo preço, é cartel, né? E ninguém consegue fazer nada, né? Olha, tem gente em outros estados que estão reclamando, podendo passear, porque ali está R$3. Aqui chega R$13,40, você vê, né? E sei lá, né? Então, quer dizer, a gente já se acostumou com essas coisas aí. Bom, no número 60, diz o modo pelo qual a igreja dialoga de maneira concludente com a sociedade, em geral, é o serviço cooperativo a favor de valores. O que a igreja conversa? O que interessa a igreja, a nós, o que? A verdade, né? A justiça, a fraternidade, em vista sempre do bem comum e não de bens individuais particulares de grupos, né? Essa é a postura nossa, deve ser esta, né? Então, como é que um católico, vocês têm que ter certo cuidado, né? Eu não digo preocupação, porque na luta pelo emprego, vocês se empregam, as pessoas se empregam numa firma e tal, sempre saber o que essa é a ideologia dessa firma, né? Se ela dá atenção a essa dimensão da justiça, da verdade, da fraternidade, do bom ambiente, né, entre operários e os patrões, etc., né, os direitos trabalhistas e assim por diante, né. Então, ainda funciona muito essa história. Eu tenho agora direito, independente de houver, o que fazer, eu vou segurar esse emprego, né. Ele está até mão de ir a missa no domingo, né, que tem que trabalhar no domingo, né. Então, são coisas, são situações que a igreja quer, né, levar o evangelho, né, tornar isso humano, né, justo, fraterno, etc., né. Então, esse é outro ponto importante aqui, né. Com isso, a igreja conta também parceria com instituições e organizações sociais. Então, tem coisa que a igreja trabalha, uma obra hoje assumida pelo Estado brasileiro também, em parte, é o quê? Que nasceu como uma católica, né? Esse negócio da criança, né? Do surdo, como é que é? Passada da criança. Da irmã do cardeal, né? E o processo de canonização dele está andando, né? O negócio vai ser criado em Santa, né? Não é Silda. Então, e outras vezes são iniciativas que o Estado, o município, alguém pode tomar, que são justas, boas, para todo mundo, ninguém pode apoiar, né? Sem que o isso esteja apoiando a ideologia de um partido político, né? Então, isso não é sempre fácil fazer isso, né? Depois, em 61, já começa a dizer que a Igreja Católica está presente em todo o território brasileiro, participando e servindo em vários âmbitos, distintas formas, a sociedade brasileira. Que os sérios, paróquias, né, quando autênticas comunidades de fé, unem as pessoas. Isso é um grande benefício social. Fazer que as pessoas vivam unidas e fraternas. Então, amanhã, alguém depois da nossa reunião aqui quer ir lá participar, né, no protesto, pode ir. Mas não façam justiça, seja fraterno, não faça coisa errada, né? Mas é bom que participe, né? Então, não é nada proibido. Só que, como essas coisas não são controladas, não tem o responsável, algum responsável, institucionalizado, fica complicado, né? Você tem que impedir que aconteçam coisas que você não quer, né? Mas que quando for, a presença deve ser para a união, né? Para nada de outras coisas, né? E que contribuem para a edificação da sociedade, sobre o estudo social da igreja para a terminar. Pastorais, nós temos várias pastorais voltadas para isso, para necessitados, né? Seja crianças, seja idosos, creches, né? Escolas, né? Primárias, né? Tem muito que vai. E nessa linha entra também o que é a campanha da fraternidade, sempre escolhendo um tema, né, de importância social para o brasileiro, e aí convida todos nós a refletirmos sobre essas questões à luz do Evangelho.
ali da palavra de Deus. Então, a solicitude é nas assistências mais necessitadas, no 64, aí começa a poder citar algumas, né? Em época da inexistência de políticas sociais promovidas pelo Estado, a organização suscitou iniciativas e associações para educar as crianças, suprir a fome, atender os doentes, prover lar para crianças abandonadas, em lugar seguro para idosos, como as já evocadas Santas Casas de Misericórdia, as conferências vicentinas, orfanatos, colégios, clínicas, hospitais, etc. A campanha fala sempre de um gesto concreto também, né, todo ano, né? Aqui, como nós somos uma comunidade muito pequena, né, não quer dizer que a gente não possa também fazer algo especial, por exemplo. E eu quero lembrar um pouco da nossa história, os mais antigos se lembram. Nós tínhamos durante muito tempo, né, uma atividade nesse sentido voltada para ajudar, né, a quem precisa. E durante muitos anos nós promovíamos anualmente um bazar, né? Então a gente alugava a igreja do Bosco ali, nos salões embaixo, e no domingo, né? E que recolhia o ano inteiro, roupas, sapatos, né? Roupinhas, cobertores, e ali vendia a um preço assim, só para montar em casa. Então, R$1 leva 10 peças, né? Uma coisa assim, é simbólica mesmo. E aos poucos a gente foi descobrindo que vinha gente lá da Guabiroba e outros lugares, que vinham 10 pessoas, então era deixar entrar sempre 10, depois os 10, né? Só que eles então tinham várias pessoas, que eram donos, né, de vendas, casas comerciais que botavam os artigos para vender. Então estava desvirtuando o objetivo dessa nossa ação. A gente acabou parando por isso, né? E também que uma época tinha pouca gente, os jovens em geral ajudavam, mas eram mais os adultos que se empenhavam nesse trabalho. E quando a gente falou que talvez seja melhor, se fosse melhor, a gente falar com os discípulos que eles dedicassem 2 ou 3 famílias realmente necessitadas, que eles ajudam, para a gente apadrinhar uma delas, né? Eles podem fazer uma visita, ver as necessidades, e o que nós podemos fazer. Não é o nosso carisma, nem o objetivo da nossa existência, é a dimensão do jovem. Mas faz parte, então, isso sempre o jovem pode, a gente ia também em creches, né? No começo levava o violão, passava o domingo de tarde, 3 horas no tempo, né? E as crianças órfãs, abandonadas, né? Outros que iam para o hospital, né? Não sei se isso é possível. Não iam levar um lanche lá e falava com os acompanhantes, doentes, né? Assim, quer dizer, há muitas coisas que a gente pode fazer, né? Acho que é difícil nós, por exemplo, fazermos algo específico para jovens viciados. Nós não temos essa estrutura, nem condições, né? E nem é o nosso objetivo, né? Isso é uma coisa mais técnica e especializada, né? Então, tem um lugar no secretariado fizeram isso, né? E lamentavelmente isso acabou por tudo, com desvios de dinheiro, até com fraudes, né? Então essas coisas, né, quando se faz, tem que ser muito bem feitas, né? Então aqui lembra algumas coisas, né? Orfanatos, colégios, outros pastorais que existem hoje, né? Tem a pastoral carcerária, né? E na nossa história, eu me lembro que tinha 3 meninas de Maús que também eram psicólogas, assistentes sociais, e elas faziam um trabalho, elas entravam para tudo, né? Até o dia em que eles presos lá, fizeram elas reféns, né? E ameaçando-as e tudo mais, né? E no fim, o Leonardo se ofereceu para ficar no quartel, né? Aí eles levaram o Leonardo, os presos, né, juntos, levaram ele por lá, não sei aonde, no Cerrado, né? Se alguém lembra dessa história, né? Sim. Com meninas, né, fazendo esse trabalho lá, é um trabalho especializado. Não é de eu quero fazer isso, chega lá, mas se sequestrado é convertido para ser criminoso, levar celular e outras coisas lá para dentro, né?
Então, a solicitude da igreja por meio dos pastorais sociais, 66 em diante. Aí fala de várias pastorais sociais que hoje a igreja tem, rua, mulheres marginalizadas, solo urbano, mundo do trabalho, né? A Caritas brasileira, né? A Caritas brasileira conduz em nosso país a campanha mundial contra a fome e a pobreza, lançada juntamente dia 10 de dezembro de 2013. É uma obra da Igreja Católica, também, né? A Caritas, né? Ela tem ajudado muito, né? Em muitas dioceses ela existe estruturada, né? Na semana passada teve um encontro dos bispos responsáveis por essa área da igreja no Brasil, né? E um dos bispos foi meu nome, é bispo Santa Consul hoje, Santa Lídia, e também o bispo Camiri, que é parte dessa comissão, eles tiveram uma reunião, né? E foram convidados para ajudar, e passei umas horas com eles lá, foi muito bom, né? Então, essa preocupação, então, estavam com a Caritas, existe muitas dioceses, tem muitas regionais da CNBB, muito bem estruturada. Aqui em Brasília tinha, né? Não sei se ainda funcionava aqui diocese, não sei se ainda funcionava aqui diocese, mas aqui era o centro, né? O centro, a Caritas brasileira, né? E durante uns anos, o diretor foi um colega meu, lá na minha diocese, o padre Marinho Bom, que passou muitos anos na direção, depois foi o centro da América Latina, era a Colômbia, né? Bogotá, né? Então foi morar lá. Hoje, eu sei que é difícil só os missionários, os pertinhos, o ensino, né? Caritas, acho que é lá na Série do Sul. Em São Paulo também, a igreja católica que está comendo todos os haitianos. Eles chegam lá no Acre manda de ônibus para São Paulo e a igreja que procura orienta para eles tirarem carteira de trabalho, documentação e eles ficam numa faixa de 15 a 20 dias lá na paróquia, lá no centro da cidade. E eles estão com uma dificuldade muito grande, porque está chegando assim 5, 6 ônibus por semana de haitianos para arrumar emprego aqui. Aqui cita também nessa linha de instituições a campanha nacional contra a violência e o extermínio de jovens. Diversos pastorais que também suscitam reflexões abrangentes em espaço como a Semana Social Brasileira, questionamento profético, exemplo do grito dos excluídos, né, o grito da terra, lá no sul, é muito forte isso, né? Isso teve uma época, uma influência, né, meio tendenciosa, ideológica, né? Mas nem todos lá fazem parte disso. As comunidades espelhares básicas, por exemplo, eles tiveram um ano que o Gustavo chegou a participar, em nome da Igreja também lá em Rio Grande, em encontro nacional, anos atrás. Hoje está mais tranquilo nisso. A comunidade espelhares básicas sempre foi visto pela igreja como algo, um instrumento interessante do povo. Mesmo que tenha sido desvirtuado muitas vezes, né, do sentido que a igreja católica dá, e deve dar isso, né, fora do evangelho, com reivindicação puramente ideológica, política, de classes, né, mas continua sendo preservado. Você vê que todos os documentos da igreja sobre a juventude e mediação e comunidades sempre são citadas oficialmente como comunidades de paz, né? Elas continuam, algumas dioceses vai muito bem, outras não, ainda tem um serviço histórico, né, um pouquinho, né, e só sabem reclamar, né? Aí também não é isso, né? Somos um sindicato, coisa, protesto, né? Mas damos soluções, né, a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo, né? Que passa pela partilha, pela participação, pela aceitação do outro, etc. Né? Então fala aqui também disso. Pastoral da família, né? Isso é muito forte hoje, essa preocupação da igreja católica com a família, que é tão atacada, estragada, distorcida, né? E através de leis, de Estado, né? Uma loucura. Hoje se fala família qualquer coisa, até na família de cachorro, família de gato, tudo é família, né? Uma família é uma instituição divina e da natureza humana que Deus colocou dentro dela. Adulterar isso é desrespeitar a lei de Deus e de a natureza. Né? Então, o casamento dele, ele fala outra coisa, não fala de casamento. Né? Isso é uma instituição da natureza, isso ninguém tem o direito de adulterar ou usar isso. Né? A gente aceita, mas não chama de casamento, não chama de família de mulher. Onde é que
criança não tem mãe ou não tem pai, né? Isso não é a instituição natural de Deus. Então, mas são pressões, né, de minorias, fala aqui também. Hoje tem muita pressão de minorias, impondo leis e assim por diante, né? E uma dessas, depois de no 75, terminando no censo 2010, também a questão da Igreja Católica e contexto religioso da sociedade brasileira, que mudou muito nas últimas décadas, principalmente com a presença forte dos evangélicos, né? Que isso há 50, 60 anos atrás, isso não vinha, né? Como não existia também a renovação carismática católica, né? O mundo era outro, né? Então, quer dizer, hoje tem a presença dessas realidades. E aqui traz um dado interessante para menor, né? No censo de 2010, os evangélicos na década de 70 eram 5,2%, hoje são 22,2% da sociedade brasileira. Ainda assim, é uma minoria, né, em relação ao catolicismo, né? A gente vem impressionando, os evangélicos já ultrapassaram de muitos católicos, não é verdade isso. Uma coisa é a mídia, a imprensa, é o falar, mas é a realidade, são dados do IBGE, né, esses institutos, né, não são da igreja, né. Outro dado importante é o aumento do grupo do sem religião. Isso também, nos últimos anos, esse grupo cresceu 70%, alcançando hoje 8% da população que se diz sem religião nenhuma, né? Ateus. Antes essa taxa era 0, pouco, 1, 2, né? E durante muito tempo, né? E nós somos um país cristão, nós somos um país católico, né? E depois fala da especial trabalho que não é social, mas também que está interessado na reconstrução da unidade, que é o ecumenismo, né? Com diversas religiões. O ecumenismo é com as religiões cristãs, né? O diálogo religioso com a Igreja Católica com religiões não cristãs, como os muçulmanos, como o hinduísmo, com outros grupos religiosos não cristãos. Eles não têm há muito tempo diálogos construtivos, né? E buscam, né, assim, uma convivência, né, fraterna com essas pessoas, né? E então, queria dizer o seguinte sobre isso. É bom que nós, católicos, a gente tem, porque às vezes tem esse cara chato, que o que a igreja faz? A igreja devia fazer isso, que trabalhar pela escola, uma visão, uma visão honesta sobre o mundo, sobre a sociedade brasileira, que vai aparecer, né? A igreja católica disparada lá na frente com instituições, com ações que ninguém acompanha. Né? Então é bom que a gente sabe, não, e levar pessoas, que isso, hospitais, colégios, quem tem isso, que é dever do Estado, né? Então, para as pessoas saberem, não, a gente faz muito, né? Nunca será que o dinheiro chega, né? Você pode fazer mais, mas a preocupação da igreja vem desde 1700 e tanto, desde que Jesus, que depois vai fazer como Jesus lidava com essas questões dos excluídos, né? Os leprosos na época dele e tal, né? Tem alguns relatos bíblicos, os pecadores, eu digo para salvar os pecadores, o justo conselho ajuda, mas que precisam, né? Então está toda a ideia, né? O que faz parte do Evangelho, do cristianismo, do catolicismo, né? Nessas questões de necessidades sociais, né? É imensa. Agora, no número 80, fala da igreja, sociedade, convergência e divergência. Hoje, aí fala um pouco de novo das questões, há muitas posições opostas, né? Contrárias, né? Como o pluralismo religioso, né? E ideológico, né? Pluralismo de interesses, né? Desde interesses legítimos até os mais vis, né? E tal, associação para o crime, associação para o mal, né? Quer dizer, hoje parece que o crime no Brasil está mais bem organizado que o Estado brasileiro. É inacreditável que possa acontecer isso debaixo do nariz, ou no nosso meio, no nosso lado, né? E que não se faz nada, se permite que isso continue. Continuamos com um Estado oficial desorganizado, né? Desarrumado,
né? E dar esse espaço todo, né, ao mal se estabelecer. Né? Então, aí depois fala, 85, a necessidade das profundas reformas. Ele sempre vai a favor de profunda reforma da política e a participação popular. Agora, de uma maneira justa, equilibrada e verdadeira, e não como na história já relata a participação popular